Então, pessoal, bom dia. Hoje é 24 de junho de 2020, né? A gente espera que estejam todos em boa saúde, né? Nesse contexto de pandemia que nós estamos. Eu sou Luiz Pedrosa, temos conosco aqui o Carlos Haddad, e essa live acontece no contexto do nosso curso de Administração Judicial Aplicada, que está acontecendo junto com o TJ do Piauí, né? Onde nós temos 11 unidades em implantação prática e 20 unidades no interior que estão fazendo a implantação do modelo de gestão judicial à distância. Essas lives são momentos de sincronização com a turma, quando a gente consegue pegar dúvidas, boas práticas, etc., que eles postam no ambiente virtual e a gente traz aqui para a gente comentar, né? Na última live a gente falou sobre mudança, gestão da mudança, né? E nessa live agora nós vamos falar sobre gestão do gabinete. Nós estamos já no 4º ciclo do curso, a gente espera que estejam todos se organizando, fazendo os rituais de gestão, né? E, obviamente, capturando os benefícios da gestão. Como a gente sempre fala, né, a gestão é para trazer benefício. Se estiver trazendo sofrimento, tem alguma coisa errada, né? Então a gente espera que estejam todos já capturando essas vantagens, a coisa boa da gestão. Algumas questões de rotina, né? A live é alimentada pelos fóruns de dúvida, compartilhamento dos participantes da plataforma EAD, né? Então não deixem de postar a contribuição, porque isso contribui para todo mundo ganha quando a gente consegue comentar aqui as postagens. Carlos, vamos falar sobre elogios? Vamos elogiar o pessoal que está postando? Vamos, Luiz. Mas acho que também é bom falar que também estão participando, né, Luiz, da live aí, os diretores de secretaria do interior da Justiça Federal aqui de Minas, também o pessoal da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Tocantins. O objetivo é agregar também o maior número de pessoas para a gente discutir, né, essas questões relacionadas à administração da justiça. Com relação aos elogios, nós começamos aí endossando uma posição da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí. Eles premiaram, né, os juízes mais operosos, produtivos, nessa época de pandemia. E, assim, é bom que dos participantes do curso, nós temos o doutor Aderson, da primeira vara dos feitos de Fazenda Pública, doutor Kildare, lá de Pedro II, doutor Júlio César, de Campo Maior, e também o doutor Carlos Augusto, da comarca de Cocal. Né? Então, eles são participantes do curso, receberam esse prêmio juntamente com outros juízes, por demonstrar uma maior produtividade. Então a gente gostaria de cumprimentá-los, né, por esse feito. E também elogiar aqueles que estão apresentando os rituais de gestão, né? Dessa vez a turma que apresentou foi a turma da Corregedoria, na verdade aqueles integrantes do gabinete do desembargador Ilo. Eles estão numa situação um pouco atípica, né, Luiz? Estavam acostumados sempre a trabalhar em conjunto, numa unidade judiciária, num gabinete, e agora eles trabalham na Corregedoria, desenvolvendo projetos, cada um, né, encarregado de um determinado projeto, mas eles fizeram essa questão aí de trabalhar em conjunto, de compartilhar os projetos, discutir e tentar encontrar boas práticas, né? É muito interessante, os indicadores que eles adotam, então, são diferentes, né? É feito um comparativo eles fizeram um comparativo de volume de processos e de tempo de duração dos processos dos últimos anos, para tentar que eles servirem aquilo lá como um indicador para que consigam resolver os processos lá na Corregedoria num tempo mais rápido. É bom que eles sempre apontam também as não conformidades, questão da tecnologia, a melhor organização na divisão de tarefas que precisa ser feita, até mesmo a questão relacionada à limpeza. A gente acha que isso aí não tem importância, né, Luiz? Mas a questão de infraestrutura, de limpeza do ambiente de trabalho, isso é uma não conformidade. Isso aí tem que ser ressaltado para tomar iniciativas de melhoria e evitar que isso aconteça. Além disso, apresentaram lá os vários projetos que a Corregedoria está em curso e o desejo é que esses projetos sejam todos concluídos ao final do mandato, aí em 2020. Legal, Carlos. É isso aí. Quem está na gestão de projetos, que as unidades judiciárias elas têm rotinas, né? São as rotinas judiciárias, então indicadores descrevem muito bem a rotina. Agora, quem está fazendo projetos, né? A reunião de gestão é muito mais o planejamento a curto prazo, né? O próximo passo a ser dado no projeto, assim como também comunicar a todos o desenvolvimento do projeto, o andamento do projeto, discutir questões
entraves, discutir dificuldades. Quer dizer, eu acho que o modelo de gestão ele se aplica também para a gestão de projetos, né? E é isso que o pessoal da Corregedoria tem feito com muita propriedade. Ô Luiz, aqui ó, esqueci de mencionar, foi dito aí pela audiência, o doutor Jorge, lá da primeira vara criminal de Parnaíba, também foi agraciado aí com o prêmio de produtividade. Eu até achei estranho que ele e o doutor Ivani não tivessem, porque a turma lá trabalha muito, né, Luiz? Produzem muito e estão fazendo um ótimo trabalho em Parnaíba. O pessoal da primeira vara de Parnaíba sempre dá um show. É gostoso ver as apresentações deles. Vamos seguir em frente, Carlos. Ó, boas práticas. Dessa vez vou mencionar as boas práticas também da equipe da Corregedoria, né? A Joyce postou o projeto Destinar. Esse projeto, Luiz, é uma iniciativa da Corregedoria para tentar dar destinação, né, cuidar da guarda e destinação de bens apreendidos. É sobretudo em processos criminais, né? Existem muitos bens apreendidos, às vezes a custódia desses bens não é feita de uma maneira adequada, eles ficam lá assim apodrecendo em depósitos judiciais. E aí a Corregedoria teve uma iniciativa muito importante que foi o quê? Vamos começar a conversar com todas as interfaces. Fizeram reuniões lá com o pessoal do juiz de central de inquéritos, pessoal de depósito, delegados, Ministério Público, secretário de Segurança Pública, para tentar verificar a melhor forma de guardar esses bens e dar uma destinação adequada. Acabou que a Corregedoria emitiu agora em 2020 o provimento 59, que trata da guarda, e o provimento número 60, que cuida da destinação dos bens. Então, assim, isso aí é um protocolo que se faz, que eu acho essencial para que as unidades judiciárias não se tornem depósito de lixo, né, Luiz? Quantas coisas que nós já não vimos, né, de bens apreendidos que não interessam em nada para o processo, mas que estão lá guardados numa vara. Ô, Carlos, para citar alguns, né, pneu velho, uma pedra, né? Um bolo, uma caixa com um bolo, que inclusive tinha um ratão lá dentro, né? Quer dizer, a gente já viu umas coisas muito interessantes nesse judiciário nosso. A gente tem que ter a mentalidade que o bem apreendido, a razão de ser dele é para servir como um elemento de prova no processo. Então, assim, será que exibir essa pedra vai provar alguma coisa? Sei lá, talvez até num júri, né, para impressionar os jurados, aqui, ó, pega a pedra, matou com a cabeça, metendo a pedra na cabeça dele. Mas, assim, em termos de prova mesmo, a eficiência desses bens é muito pouca, é diminuta. E aí fica acumulando coisa inútil que não serve nada para o processo. Fora o perigo, né, Carlos? Assim, às vezes a gente vê a arma apreendida na unidade judiciária, ou mesmo no depósito, que isso vira um ponto de preocupação. Lá em São Paulo a gente viu, né, alguns fóruns que foram invadidos por quadrilha para pegar as armas, né? Então, de fato, a gente tem que dar destino e rápido e não é na casa do judiciário. Ó, se der um Google aí, você vai ver que assim, acho que é mais de uma dezena de fóruns invadidos no Brasil por causa de armas. Ou seja, não se deu a destinação, normalmente se encaminha, né, para o Exército para fazer a destruição, um direcionamento, e aí isso aí se torna uma verdadeira atração para quem precisa de arma, né, para cometer crime. E os fóruns de discussão, Carlos, o que nós temos lá dessa vez? Teve uma participação boa de muitos inscritos no curso. Continuamos tratando lá da questão da conformação, da mudança, né? Por que é difícil mudar, é mais fácil conformar, que mudanças foram feitas aí ao longo do curso que vocês podem citar. Então o Márcio Cordeiro, Denise, a Lara, todos participaram. A Lara apontou que assim, a realização do ritual de gestão tem sido uma mudança muito importante, foi uma mudança necessária, e isso é mesmo, né, Luiz? Às vezes o pessoal tem um hábito ou de não fazer reunião nenhuma, de não conversar, ou de realizar pequenas reuniões assim, pouco objetivas. Quando se faz um ritual de gestão, se estabelece uma nova forma de atuação, né? Critérios, indicação de não conformidade, registro na ata, preparação de slides. Então acho que o ritual realmente é uma mudança muito importante nesses tempos. Painel de indicadores, né? Quer dizer, sai do voo cego, né? Aqui também, né, voltando à primeira vara criminal de Parnaíba, a doutora Ivani, ela falou uma coisa muito inteligente, né? A mudança dá trabalho, né, Luiz? Talvez seja muito mais fácil se conformar com a situação. Então, assim, é um aprendizado novo, né? Às vezes a gente pode achar que esse aprendizado é desnecessário, mas, assim, a mudança racional, que gere resultados, é uma coisa muito importante. E ela falou que ela está se empenhando para ter mais resultados com as mudanças realizadas em Parnaíba e trabalhar menos.
Eu não sei se a doutora Ivani vai conseguir trabalhar menos, né, Luiz? Mas ela falou que faz parte do plano de mudanças dela. Ela vai conseguir sim, com certeza. E Vamos também lá. o doutor Mário, né, falou que a mudança é uma coisa assim, em resumo o que ele disse, a mudança principal talvez seja criar o estado de atenção, né, Luiz? Porque começa a despertar uma certa consciência das não conformidades, a gente começa a ficar mais altivo em relação a isso, né? Ativo e altivo, assim, de ter uma posição de superioridade a essas não conformidades, no sentido de, ó, isso aqui é bom para a unidade, porque vai ser uma iniciativa de melhoria que nós vamos adotar para poder trazer um resultado mais expressivo. Então, isso foi apontado. E, por fim, o Maico, da segunda vara da Infância e da Juventude, né, o secretário de vara, ele indicou lá algumas mudanças ocorridas na vara. Começaram a utilizar o despacho como mandado de citar, como ofício, começaram a comunicar virtualmente de uma maneira mais expressiva, os gargalos passaram a ser identificados e começaram a alterar pequenas rotinas que no final trazem um resultado também expressivo. O Carlos, eu acho que a principal mudança é, primeiro, trazer para o estado de atenção que a unidade judiciária ela é um equipamento público e, como tal, tem o comando, tem o comandante, né, tem o seu imediato, que seria o diretor de secretaria, o chefe de gabinete, né, e tem a tripulação, que é a equipe do equipamento. Né? Então, na hora que você tem essa mudança de paradigma, opa, eu estou no comando de um equipamento, eu tenho que ser líder, né, porque os magistrados eles não foram treinados para liderar a equipe, para entregar resultado. Eles foram muito mais treinados na matéria jurídica, né, no prolatar sentenças. Então, na hora que ele se vê como líder, né, aí as coisas começam a brilhar. Alguns magistrados, os olhos brilham e falam assim, poxa, vamos conseguir, vamos entregar resultado. Isso é muito chique, né? E a organização do gabinete, a equipe, como é que nós vamos entregar? Eu acho que isso faz muita diferença. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que assim, o curso tocando nesses aspectos, mostrando que a gente tem que alcançar resultado, né, Luiz? Porque às vezes a gente pensa o judiciário como algo assim, a gente não precisa ter resultado. Basta a gente pegar os processos, vai julgando na medida do possível, vai fazendo o que pode. Mas não, a gente seria, o ideal seria, ó, vamos ter prazos de julgamento, vamos ter uma quantidade mínima de julgamentos por mês, não vamos perder audiência, não vamos desperdiçar recurso. Então, assim, essa visão de ter resultado, acho que é a visão que também que é necessária a um líder e que às vezes o magistrado, né, no início, ele não adquire ou não possui. Fazer o que pode está num nível de maturidade de gestão muito baixo, né? É reagir às demandas cegamente, né? E o que a gente quer é que as equipes, os magistrados com sua equipe, com o gabinete, eles trabalhem de forma inteligente, né? Não só trabalhem, não só façam a coisa certa, mas também façam mais com menos esforço, né? Acho que esse é um ponto muito importante, fazer mais com menos esforço. E o objetivo do gabinete, no final das contas, é prolatar a sentença, dar a resolução do caso, né? E esse é um ponto muito importante, né? Chegar lá. E é o nosso tema de hoje, né, Luiz? A questão do gabinete, né? O magistrado, além de ser o líder da unidade judiciária, ele é o comandante principal do gabinete. Ele vai ter uma assessoria lá composta de servidores, estagiários, mesmo terceirizados, dependendo da situação, e ele tem que gerir aquilo da melhor forma, né? Acaba que assim, o gabinete é meio que o coração da unidade judiciária, porque é ali que os atos mais importantes, né, as sentenças, aquilo que vai definir o processo, é que são elaborados. E além disso, também um outro ato que eu acho muito importante, as audiências, né, elas são realizadas pelo magistrado que ocupa aí esse papel central no gabinete. Será que a gente já começaria mostrando aí uma comparação de gabinetes para poder desenvolver o resto do nosso trabalho? Vamos fazer assim? Bom, vamos lá, aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui, não sei, está meio pequeno, mas são duas varas, né? E essas duas varas, assim, uma vara, tem lá a vara A com o gabinete de um juiz, e tem a vara B com o gabinete, são dois juízes que tem nessa vara. E é curioso, os números podem estar pequenos, mas aí a gente pode mencionar. A vara com um único juiz, Luiz, eles quase conseguiu produzir a mesma quantidade de sentenças do que os outros dois juízes somados. Aí a gente pergunta, como é possível? Exatamente, essa indagação. Poxa,
você tem aí 1.022 sentenças contra 1.128 de 2 juízes, né? E qual que é o segredo, né? Onde é que está o pulo do gato? Qual que é o pulo do gato, pessoal? Quem sabe a gente não tem alguém contribuindo aí na audiência? E nós temos outros dados também, né, Luiz? Isso. Vamos lá. O número de decisões e o número de despachos, né? Também a gente observa que o número de decisões de um gabinete é muito menor, né? Aproximadamente 4 vezes menor que o dos outros 2 conjuntos, né? Também o número de despachos é aproximadamente metade dos outros 2. Então nós temos aí algumas pistas. Ó, o Rodolfo falou, isso parece ser coisa de triagem, hein? O que você acha, Carlos? A triagem ajuda nesse processo aí? Eu acho que triagem é essencial, né? Talvez assim, a triagem é um dos elementos da boa gestão de um gabinete, né? Mas voltando ali aos números, acaba que a gente pensa assim, precisamos de mais juízes, mais servidores, né, Luiz? E a gente percebe claramente que um único juiz, ele conseguiu produzir quase o equivalente a 2 juízes. E aí a gente tem que conversar com ele e falar assim, vamos estabelecer uma próxima meta. Começar agora em 2020 e chegar no final lá produzindo mais do que os outros 2 gabinetes. Eu acho que se ele implantar um modelo de gestão, né, eu acho que é possível perfeitamente. Por quê? Ele talvez tenha um gabinete especializado, ele talvez tenha uma triagem muito bem feita, uma padronização de atividade, né? Foi mencionado aí também, Jorge, diminuição de etapas. Sim, às vezes o processo na vara A tem uma tramitação muito mais célere do que na vara B. Às vezes eles estão recebendo lá no gabinete muito mais processo para sentenciar e estão dando conta disso. Por quê? Porque são menos etapas que se sucedem no tempo e o processo chega do início ao fim num prazo muito mais curto. Então, assim, é um conjunto de fatores que levam a um gabinete mais eficiente. Ô Carlos, imagina, será que o gabinete que produz mais sentenças trabalha o dobro dos outros 2 gabinetes? Então, teria que trabalhar mais do que o dobro, né? Não é por aí, concorda? Eu acho assim, é lógico que pode ter uma jornada, uma carga de trabalho, né, assim, considerável, mas nada assim que mate ninguém. E a questão, Luiz, é justamente o trabalho mais objetivo. Por exemplo, um gabinete, eu acredito que ele tem que ter uma atuação assim especializada, a depender da quantidade de pessoas que trabalham nele. Então, por exemplo, eu me lembro do meu primeiro gabinete, quando eu era juiz estadual aqui em Minas, e aí meu gabinete era eu e um estagiário. Na realidade, eu nem tinha uma salinha para mim, era uma condição muito precária. Eu lembro que eu produzia muito quando o estagiário não comparecia, estava algum motivo doente, tinha aulas, tal. Ou seja, a minha equipe não era das melhores. Mas eu cheguei num ponto totalmente oposto em Montes Claros. Em Montes Claros, né, a Justiça Federal tem 2 gabinetes, cada vara, do juiz titular e do juiz substituto. O juiz substituto ele se removeu, eu peguei os servidores do gabinete, os estagiários, peguei mais gente na secretaria. No final das contas, eu tinha 10 pessoas no meu gabinete. E aí o que eu fiz? Eu comecei a especializar. Você atua só na área criminal, você que é em probidade administrativa, você vai cuidar dos processos cíveis e por aí vai. Então, assim, com a especialização, a gente consegue produzir muito mais. E eu acho que também pode ser uma das explicações de se ter um gabinete mais eficiente. Ô Carlos, agora eu acho que o empenho, aquela diferença entre empenho e desempenho faz muita diferença, né? Porque a gente pode falar assim, não, a gente está se empenhando, a gente está prolatando muitas decisões, né, muitos despachos, a gente está trabalhando muito aqui. E, na realidade, trabalhar muito não quer dizer muito resultado. Trabalhar muito com pouco resultado é muito possível, entende? Se você estiver fazendo despachos e decisões desnecessárias, provavelmente você vai estar se empenhando muito com pouco desempenho. Olha só, um gabinete desse, ele tem foco em sentença. Há gabinetes que têm foco em decisão, foco em despacho. E eu acho que assim, vocês estão perdendo a chance de cuidar da parte principal do processo. Em Montes Claros, quando eu cheguei lá, o gabinete ele produzia assim, 200 tutelas antecipadas por mês e 100 sentenças. Eu falei, pessoal, isso está errado. Nós temos que produzir 300 sentenças e 50 tutelas antecipadas. Só para aquelas questões assim que realmente... Eu, na verdade, Luiz, eu só examinava as tutelas que eu iria conceder. Então, se era um caso de concessão, eu fazia a decisão.
E eu percebia lá que das 300 tutelas antecipadas que eles faziam, eram 290, 280 que eles indeferiam. Eu falei, ó, já que vocês estão indeferindo, não percam tempo, falem o seguinte, ó, cite-se a parte contrária, posteriormente examina a tutela, após a contestação, e depois era uma matéria de direito, depois da contestação você já sentenciava. E se fosse o caso de conceder a tutela, já concede na sentença. Então, assim, é questão de focar determinadas coisas. Naquele comparativo que a gente exibiu, uma vara lá tinha não sei quantos mil despachos, a outra tinha um pouco menos. Mas por que tinha menos? É porque, assim, um processo, eu acho, quanto menos despachos, melhor. Né? Os despachos caninos que eles falam, né? O ao Ministério Público, ao defensor, ao advogado, isso aí não conduz a nada. O despacho, o processo tem que andar para frente. Às vezes, com 1, 2 despachos, você consegue concluir um processo. Então, assim, o que mostra a eficiência mesmo de um gabinete, de uma vara, é a quantidade de sentenças prolatadas. Legal, Carlos. Eu acho que quando você tem uma equipe grande o suficiente que permita a especialização, sim, isso também gera outras coisas. A especialização da pauta de audiências, né? A gestão da pauta de audiências, né? E todo um monte de outras atividades que giram em torno da sentença. E aí também, assim, quando eu falo em especialização, não significa também, ó, a equipe é pequena, né? Não dá para dividir. Mas especialize, pelo menos, assim, em relação ao processo. Você tem um assessor, ele cuidou lá do despacho inicial, o ideal é que ele também elabore uma decisão durante o processo, que ele faça a sentença, que ele, por acaso, se houver embargo de declaração, examine os embargos de declaração, porque ele já se familiarizou com aquele processo. Essa é uma situação ideal. Se a cada ato do processo um assessor for assumir aquela coisa, ele vai ter que ler o processo do início ou de novo, ele não está familiarizado com a situação. Então, assim, se for possível fazer isso, eu acho que o rendimento do gabinete vai ser melhor. Ô Carlos, e em muitas varas, assim, você tem uma certa especialização, né? Então, quando você tem especialização, começa a fazer muito sentido usar modelos, né? Você ter essa gestão do conhecimento, repetir os modelos, começar a ter uma produção mais padronizada, né? Ô Luiz, isso também é essencial, padronização, né? É a formalização dos trabalhos. Se você tem uma baixa formalização, ou seja, é mais ou menos cada um tem a liberdade de fazer o que quer, vai dar trabalho, né? O juiz perde um pouco o controle. Eu, por exemplo, nos meus modelos, eu talvez seja até um pouco chato. Eu peço ao pessoal, falo assim, ó, não altere uma vírgula se você não me falar antes. Porque assim, quando eu faço uma revisão, eu já sei que tem alguns trechos aqui que são padronizados, não é para sofrer alteração. Tem que mudar realmente a análise do caso concreto, a situação de fato. Mas então assim, quanto mais padronizado é melhor. Eu já vi, já participei de sessões de julgamento na turma recursal, um mesmo juiz, ele levava lá, por exemplo, 3 tipos de votos para a mesma causa jurídica. Eu falo, gente, isso é padronização nenhuma. Como é que um mesmo caso que se repete tem tanta repetição assim? Então, isso aí foi algo que, né, você tem que padronizar. Ô, Carlos, eu imagino que a gestão do gabinete, ela tem muito a ver com o que a gente já falou, que é aquela coisa da priorização do trabalho. Porque, no fundo, você tem um estoque de processos aguardando, eventualmente, concurso para sentença, concurso para alguma decisão, despacho, etc., né? Você tem estoques de processos e você tem que priorizar o trabalho, né? Agora, para priorizar o trabalho, você tem que entender claramente o que é que está ali naquela pilha, concorda? Como é que você faz isso? Como é que você entende o conteúdo daquela pilha ali? Às vezes o que os juízes fazem? Ele chega e fala assim, o Código de Processo Civil, ele estabeleceu uma regra de prioridade, eu não tenho muito o que fazer, eu vou seguir a regra. Né? Aquele que entrou primeiro vai ser o primeiro a ser julgado. Mas eu acho o seguinte, o próprio Código de Processo Civil estabelece exceções a essa regra. Ações que você pode julgar em massa, questões criminais, processos criminais, etc. Então, assim, o juiz tem que ter seus critérios para estabelecer prioridades. Eu, por exemplo, eu começo muito a fazer aquela seleção pelo que é mais fácil de se colher, né, Luiz? Aquela regrinha do SPT, né, o Shortest Processing Time, o que é mais curto que gera mais resultado. Então, assim, chegou no meu gabinete um processo que vai ser extinto sem resolução do mérito. Está faltando lá, tem uma nulidade. É um processo para homologar um acordo. Isso aí, Luiz, não tem nem que ir para as prateleiras. Isso aí já tem que ser separado na triagem, por isso que a triagem também tem um papel fundamental. Tem que ser separado para já
rapidamente fazer aquilo. É tão comum, às vezes, uma parte celebrar um acordo, as partes celebram um acordo, remetem para o juiz para simplesmente homologar, é quase que dar um ciente, e ficam-se meses esperando essa homologação. Não tem sentido nenhum. Ô Carlos, a questão da triagem eu acho que é tão importante, porque é um tempo que você investe e que te traz o resultado demais. Porque você só consegue usar uma regrinha de priorização se você triar, tá certo? Se você souber o que tem ali naquela pilha, para você escolher, tá certo? Então, separar por matéria, eventualmente até separar por escritório de advocacia, né? Que está aí fazendo os processos, né? Às vezes, em demandas repetitivas, você tem um escritório que chama com milhares de processos iguais. Isso aí, em termos de triagem, Luiz, eu acho o seguinte, ó, primeira coisa, triagem tem que ser realizada por uma pessoa experiente. Eu já vi muitos gabinetes, falam assim, não, deixa o estagiário, ele faz a triagem. Ó, se o estagiário está fazendo a triagem, desde que ele seja muito bem preparado, ok, não tem problema. Mas a princípio é porque eles pensam que é uma tarefa talvez assim secundária, então deixa para o estagiário fazer. Mas pelo contrário, eu acho que a triagem tem que ser uma tarefa feita por uma pessoa extremamente experiente e que já consiga fazer os encaminhamentos todos. Eu, na turma recursal, um dos critérios que eu estabeleci era o seguinte, de onde que veio esse processo? Veio da subseção tal. Qual que é o advogado? O juiz tem decisões específicas para ele? Tem. Porque assim, o que eu notei? Às vezes vem aquela petição padronizada, cheia de defeitos, cheia de qualidade, o juiz proferiu uma sentença com as mesmas, apreciando a mesma situação, e acho que incumbia a mim falar assim, ó, já que está tudo padronizado desde o início, eu vou também seguir esse padrão. Mas isso eu só conseguiria fazer o quê? Utilizando uma boa triagem, né? Tentando encontrar pontos comuns entre os processos. Quando você faz isso, não é simplesmente separar por matéria. Isso aqui é matéria civil, isso aqui é consignação de pagamento, não. Dentro da consignação de pagamento, vai ter lá inúmeras situações em que é o mesmo advogado com aquela mesma petição, uma mesma sentença, e a turma recursal, por exemplo, né, ela pode dar um mesmo acórdão. Por causa, a triagem também tem esse papel de barrar, né? Eventualmente você barra algumas coisas para seguir em frente, né? De seguir na tramitação. Aqui, ó, volta, isso aqui não está pronto para... vocês afirmaram que é conclusão para a sentença, mas não está concluído. Por exemplo. Por exemplo, prevenção. Prevenção é quando a gente vai examinar, chega um processo para o juiz, só que já esse processo tem que ser encaminhado para outro juiz, porque ele já apreciou a matéria e tal, volta para outro juiz. Imagine um processo que o juiz vai simplesmente chegar e falar assim, ó, não sou competente para examinar, está prevento o juiz tal. E demoram-se meses para tomar essa decisão. Então, por isso que eu falo, uma triagem que desde o primeiro momento já separa isso, fala, ó, isso aqui é caso de prevenção, deixa eu verificar. No grau recursal, né, na turma recursal, tem questão de preparo, pagamento de custas, de tempestividade de prazo, admissibilidade. Então, assim, esses aspectos preliminares têm que ser analisados o quanto antes para você realmente chegar e falar assim, ó, vou barrar. Isso aqui eu não vou examinar esse recurso porque não preenche os requisitos. Em vez de deixar para fazer isso aí meses depois. Então, Carlos, olha só, imagina o quanto que é importante a boa comunicação entre o magistrado, a magistrada e a equipe, né? A orientação para a triagem, né? A organização do trabalho do gabinete, essa comunicação, ela tem que ser muito fluida, ela tem que existir e tem que ser discutido, não conformidades. Olha, pessoal, esse modelo aqui vocês estão usando errado, olha, essa triagem aqui vocês deixaram passar isso aqui. Quer dizer, você tem que, o juiz ele tem que dar fechar esse aprendizado com a equipe, né? Isso é muito importante. Isso aí eu acho que tá muito relacionado à questão de centralização, né? Porque assim, costuma tudo você está centralizado no magistrado. Alguns magistrados sabem delegar, outros nem tanto, gostam de concentrar. A gente tem que encontrar um equilíbrio, né, Luiz? Saber assim, o que atribuir para a equipe para poder fazer, o que realmente tem que ser feito pelo magistrado. E essa conversa eu acho que passa muito por aí. Se o juiz ele tem assim, uma conversa franca com todo mundo, ele explica para a sua equipe o seu entendimento, como lidar com aquela situação e tal. Quando a equipe começa a receber os processos, elas já sabem se elas podem fazer aquilo ou não podem. Falar, não, isso aqui o juiz já explicou para a gente como é que é, vamos então fazer para ele, só para ele poder avaliar. Não, isso aqui é uma matéria nova. Essa matéria nova eu acho que eu vou submeter a ele, parece que é muito complexa. Então, assim, eu acho que é justamente por aí que funciona.
Por exemplo, Luiz, eu já tive caso assim, de estagiário chegar para mim e falar assim, doutor, e até servidor, nossa, fiquei ontem o dia inteiro pensando nesse processo, estou numa dúvida danada, queria conversar com o senhor. Isso me dá uma tristeza. Eu chego e falo assim, ó, você perdeu um dia de trabalho pensando no processo. Aí eu estabeleci meio que a regra dos 30 minutos. Eu falo assim, ó, pensa 30 minutos na solução do processo. Se você não achar essa solução em 30 minutos, aí você já conversa comigo, porque aí eu economizo o resto do seu dia para você trabalhar. Né? E eu acho isso, né, Luiz? Assim, ó, o meu salário é muito maior que o dele, de um estagiário. Eu que tenho que resolver isso mesmo. Então, assim, não gaste sua energia nisso, não. Eu recebo até mais, é por isso. Eu tenho a capacidade de dar uma solução muito mais rápida do que você, que está aprendendo, ainda é inexperiente. Então, assim, eu combinei com o pessoal de economizar. Economizem raciocínio. Usem o raciocínio durante 30 minutos. Não achou a solução? Conversem comigo, que eu já procuro dar uma resposta. Às vezes até para mim é difícil. Mas eu tento pensar, tá? Eu bato o martelo e falo, ó, faça desse jeito. É uma forma de economizar a energia da equipe. Ô, Carlos, e também uma triagem ruim desperdiça a energia exatamente do magistrado. Porque vai orientar o seu trabalho de uma forma que não seja muito produtiva, entendeu? Tudo começa na triagem, né? A triagem é o essencial, porque faz todo o direcionamento. Né? E aí, chegando lá para o juiz, feito uma boa triagem, é isso, ó. Não gasta muita energia. Não é que eu estou querendo criar robôs no meu gabinete, não, pelo contrário. Eu falo assim, ó, é uma questão muito complexa, vamos discutir. Às vezes, discutindo aqui, eu já apresento a solução, resolve o problema. É questão simples, já foi ensinado, instruído a respeito, perfeito. Então, você já tem autonomia para poder fazer a decisão. Então, assim, eu costumo dar sugestões de voto. Né? Eu falo, ó, gente, vamos fazer isso aqui, tal, tal. Se você dá essa orientação para trabalhos um pouco mais complexos, acaba que isso aí vai facilitar o trabalho deles. Do que simplesmente chegar, isso não é raro, chega um estagiário, chega um servidor e fala, não, doutor, deu um trabalho danado fazer essa decisão. E eu vejo e falo, mas eu não concordo com ela, está tendo uma divergência grande aqui, deveria ter trazido para mim antes, eu daria uma sugestão de voto, uma orientação, porque é um tema novo, é uma coisa que a gente ainda não tem, né, um retrospecto para poder aplicar como precedente. Ô, Carlos, então eu penso que quando você tem gabinete que tem, por exemplo, conclusos há mais de 100 dias, paralisados há centenas de dias, né, isso demonstra exatamente essa falta de organização do trabalho. Né? Quer dizer, você tem que efetivamente, você não pode deixar um gabinete acumular tanto a ponto de ter paralisados há mais de 100 dias, há 90 dias, etc. Quer dizer, o ideal seria um gabinete enxuto, com aquela regrinha do 20-80, né? 20% lá no gabinete e 80% do acervo da unidade na secretaria andando, né? Esperando mandado ser cumprido, despachando mandado, etc. E tal. Mas o gabinete, tipicamente um gabinete bem gerido, ele tem que ser enxuto, ele tem que ter um acervo pequeno, de maneira que você possa aplicar a priorização. Você não vai conseguir aplicar a priorização quando o gabinete está com milhares de processos. Concorda? Por onde começar, pelo amor de Deus? É mais difícil. E num gabinete assim, Luiz, também assim, estabelecer metas, né? Faz parte aí do modelo de gestão, a gente começar a estabelecer metas. Senão também fica um pouco solto. Às vezes a gente chega e fala assim, vamos fazer o que está entrando, aí o que a gente está coisa. Às vezes se a entrada é significativa, o pessoal sem meta, sem foco, eles ficam perdidos. E a tendência é acumular processo. Eu me lembro na turma recursal, quando nós fizemos lá o Projeto Zero. O Projeto Zero era assim, ó, vamos zerar o nosso acervo. Na época, acho que a gente tinha lá uns 700, 800 processos para julgamento, o que era muito bom, porque quando eu cheguei lá eram 6 mil. O que a gente começou a fazer? Metas muito específicas, eram metas diárias. Eu falei assim, ó, cada estagiário produz X, cada servidor produz tanto, eu vou produzir X. Por semana, a nossa produção, digamos, é 50. Por mês vai ser 200. Então, em 4 meses, a gente cobre os 800 processos aqui. Mas tem um problema, aí o que vai entrando? Aí a gente já pegou uma média do último ano. Ó, no último ano, por mês, entrou 150. Então, nesses 4 meses, vai ter entrado 150, 4 vezes 600. Então, nós vamos precisar... Eu só sei que a gente quase que calculou exatamente o dia em que ia zerar. E, realmente, quando a gente zerou, era questão assim, de 10 dias de diferença do nosso planejado. Mas por que foi possível calcular assim? Porque a gente tinha metas. Eram metas diárias, metas específicas. Ainda que num dia a gente não conseguisse cumprir, no outro a gente tentava compensar. Por vezes, eu até trabalhei fim de semana, porque eu falei assim, ó, é a meta que eu tenho, é meu plano, mas assim, valeu a pena, valeu. Hoje eu estou com um gabinete lá muito mais tranquilo e confortável. Então assim, hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, porque
o esforço que eu fiz anteriormente, com metas bem específicas, foi alcançado. Carlos, e quando você tem pouco processo no gabinete, por exemplo, aquela priorização GUT que a gente já falou, de gravidade, urgência e tendência, né? Ela fica muito mais tranquila de ser feita, né? Ó, isso aqui é muito grave, tem tendência a piorar, é urgente, passa na frente de tudo. Ah, não, isso aqui nós estamos com, sei lá, 20 processos que são a mesma matéria, entendeu? É matéria repetitiva, etc. Vamos despachar esses 20 processos. E assim por diante, quer dizer, você fica muito mais produtivo. É que nem o carro na cidade. Cidade vazia, você não perde tempo no trânsito. E aí, igual você falou, essa regra do GUT, né? Gravidade, urgência, tendência. Se o magistrado tem um bom diálogo com a sua equipe, por exemplo, eu falo aqui, gente, ó, na regra do GUT aí, o processo prioritário para mim é réu preso. O réu preso, né, a lei fala que ele não pode ficar muito tempo preso. Se ele fica muito tempo preso, o tribunal vai determinar a soltura dele, ainda que seja necessária a prisão. Então, assim, e vai que ele é inocente. Então, assim, vamos julgar o quanto antes esse caso. Então eu falo, vamos priorizar réu preso. E no caso, num gabinete, talvez você tenha que direcionar uma pessoa específica para acompanhar esses processos de réu preso. Na secretaria pode ter um lá e no gabinete outro, que tem que fazer, né, um bem bolado, conversarem sempre, para quê? Para que os processos não demorem a tramitar. Então, assim, isso é um dos casos. E aí, diante de tantas prioridades que nós temos, eu acho que se o magistrado estabelece algumas, né, sempre tem que considerar isso, a gravidade, a urgência e tendência. O projeto Guardião é mais ou menos por aí, né, Luiz? A gente seleciona determinados processos, às vezes eles nem fazem parte de nenhuma prioridade legal, mas o juiz entende que são processos que precisam ser julgados, porque envolve uma grande soma de dinheiro, talvez é porque está relacionado a uma causa social importante. Então ele coloca lá o pessoal do gabinete para priorizar esses casos. É muito importante ter priorização. Carlos, e também tem a questão da tendência, né? Se a coisa vai agravar, se nada for feito, né, é preciso dar uma prioridade para aqueles processos, né? Mas eu volto a falar, a gente só consegue usar um método de priorização do trabalho tão chique quanto o GUT quando você tem pouco processo no gabinete. Quando você tem milhares, entendeu? E pilhas de processos paralisados há mais de 100 dias e tudo mais, tudo isso fica meio perdido, porque você está num tiroteio, né? Você está naquele nível mais básico da maturidade de gestão, que é reagir às emergências, e você tem advogado marcando com você, pedindo celeridade. É um inferno. A vida do magistrado vira um inferno numa situação dessa. E nesse caso, realmente, assim, o GUT não teria, talvez a aplicação dele seria muito limitada, né? Se você está, imagine, um juiz não foi nem culpa dele, ele foi removido de uma comarca, de uma subseção, chegou num local lá, o gabinete com 600, 700 processos conclusos. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, talvez, assim, ó, o que tem aqui que eu resolvo rapidamente? Aí são os acordos para homologar, são os extinção sem resolução do mérito, tal. Vou começar a separar isso. O que tem de repetitivo? Vamos ver o que tem de repetitivo. Tem isso. Vamos colocar junto para elaborar uma minuta, e essa minuta aí vai servir para mais 20, 30 processos. E por aí vai. Depois que ele tiver dado essa desbastada lá, né, na floresta de processos, aí sim, ele talvez possa começar a adotar critérios mais sofisticados para isso. Mas realmente, quando tem muita coisa parada, o negócio é você pegar aqueles frutos que você colhe mais rápido. Não, e para isso você tem que criar, né? Você precisa entender o tamanho da encrenca e a natureza da encrenca. Foi aquele caso que você falou, que vocês passaram meses afiando o machado, né? Entendendo a pilha de processos que estava lá. Foi da turma recursal, Carlos, que você fez isso? Isso foi o quê? Quando eu assumi a turma recursal, eu também assumo a coordenação da turma. E como coordenador, a gente admite recursos para tribunais superiores. Então tem um recurso da turma que é para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que verificar se esse recurso é cabível ou não. E eu cheguei lá com 3.500 processos. E foi basicamente isso, Luiz. Eu falei, vamos separar aqui, fazer uma triagem de tudo. Bem que o Rodolfo falou, a triagem é importante, é essencial. Vamos fazer uma triagem de tudo, ver o que a gente tem. Para cada processo, assim, separa o que é repetitivo, o que não é. Vamos fazer modelos para cada um. No final, eu lembro que eu tinha acho que 250 a 300 modelos de decisão. E demorou 3 meses para a gente fazer esse trabalho. E assim, a gente não produziu praticamente nada no período de 3 meses. Mas em compensação, em seguida, a gente começou a produzir muito,
tal. E no final dos 2 anos que eu estive lá, daqueles 3.500 processos, eu deixei para o meu sucessor 170 processos, ou seja, é a quantidade de processos que entra aí por semana, a cada quinzena. Então, assim, o objetivo é esse. Não foi o GUT adotado, foi realmente aquela estratégia de colher os frutos mais fáceis. Rodolfo falou sobre essa regrinha 80-20, 80% do acervo na secretaria e 20% do acervo no gabinete. Se existe um estudo específico científico sobre isso, não. Isso aí, Rodolfo, é empírico. A gente já viu essa regrinha em vários locais. É uma referência apenas, totalmente empírico. Seria até interessante fazer esse estudo. Fala, Carlos. Na verdade, Luiz, eu acho que o pessoal do Tribunal de Justiça do Piauí que tem feito esse controle, eles consideram muito isso. Eles falam assim, tem que ter 20% dos processos no gabinete e 80% na secretaria. Eu, sinceramente, assim, eu vi um dos gabinetes lá, uma das varas, que a juíza estava com um gabinete muito cheio. Mas ela produzia demais também. Então, assim, ela tinha mais do que 20% dos processos no gabinete, mas ela tinha uma produção muito grande. Então, assim, a vara parece que funcionava muito bem, era uma das varas que tinha um menor tempo de tramitação dessa maneira. Eu me lembro lá em Santa Catarina, tinha um dos juízes que chegou e falou assim, a regra é eu ter no meu acervo a quantidade de processos que entra no mês, multiplicado por 10 ou 12. Então, assim, está entrando 200 processos no mês a distribuição, eu vou ter aqui no meu acervo 2.000 ou 2.400 processos. É a regra que ele estabeleceu, falou, isso aqui é uma situação de equilíbrio. E de certa forma se ele está entrando 200, ele consegue 200, num período de 1 ano, ele julga o processo, vai ficar sempre nesse mesmo patamar. Mas, sinceramente, eu acho que é possível conseguir mais. Se está entrando 200, você consegue tirar 300 por mês, no final das contas vai ficar com 1.000 processos, entendeu? Se eu tivesse esse pensamento, eu lá na turma recursal, eu deveria ter lá 1.500 processos para julgar. Hoje talvez eu não tenha 100, entendeu? Mas é por quê? Então, assim, tem algumas regras aí que o pessoal estabelece, mas igual você falou, Luiz, talvez valesse a pena um estudo mais profundo para a gente apurar isso aí melhor. Na realidade, quando você chega no processo, quando o processo chega, é distribuído para uma unidade, se ele vê, por exemplo, vamos supor, um número de processos lá, é o acervo existente, né? Vamos supor, 2.000 processos, e você tem 200 baixas por mês, você vai esperar pelo menos 10 meses para chegar lá, entende? É uma fila como outra qualquer. Né? Agora, a gente vê, às vezes, varas que você tem o acervo igual a 30, 40 meses de baixas, ou até mais, ou 40 meses de distribuição. Isso é uma coisa complicada, né? Porque claramente aquele mecanismo ali não está funcionando muito bem, né? Ô Luiz, uma coisa que o pessoal também no gabinete tem que ter em vista, você está falando aí de baixas, de entrada, tudo, tem que sair mais processo do que entra. Não tem jeito, não sei. Tem que sair mais do que entra. Essa é uma regra básica. Se você está permitindo que entre mais do que saia, a tendência é isso, acúmulo, acúmulo, acúmulo. E acho que na nossa experiência a gente já notou, né, Luiz? Raríssimos os casos, os locais em que isso não é possível de se fazer. Desde que você adote essas medidas, né? Padronização, triagem, especialização, tal, é possível conseguir esses resultados. Então, assim, deveria ser um princípio básico. Gente, vamos nos esforçar ao máximo para tentar, no mínimo, julgar mais do que entra aqui no gabinete. Aí a tendência é que, se a gente tiver algum acúmulo de processos, que esse acúmulo desapareça com o passar do tempo. Carlos, outra coisa é o seguinte, em varas que estão totalmente virtualizadas, né? O PJE, ele eventualmente consegue nos dar o número de processos em cada tarefa, né? Então, a partir do PJE, a gente consegue mapear mais ou menos se a gente tem algum gargalo, mesmo no gabinete. No gabinete não tem tantas tarefas assim, mas a gente consegue mapear esses gargalos, né? Então, algumas coisas que a gente deve olhar, concluso para sentença, concluso para despacho, concluso para decisão, isso tudo aí é coisa que a gente tem que olhar. Sim. É que a Adriana está falando, a primeira vara criminal sempre é baixado mais do que entra. Esse é o objetivo. E lá, realmente, eles têm um volume muito grande, né? Realmente, eles têm lá execução, júri, o criminal, né? Então, são muito acúmulos de competência e um volume considerável de trabalho.
E aí a questão é essa, né? Tem que se esforçar, se esmerar aí, né? Se a primeira vara lá de Parnaíba consegue, eu acho que as outras conseguem também. Porque assim, eles têm muito processo, muito trabalho, e se estão conseguindo é porque isso é possível, por mais difícil que seja. Carlos, agora a vida fica muito mais fácil para o magistrado e para todo mundo do gabinete quando o gabinete está mais tranquilo, não é mesmo? Nossa senhora, Ô Luiz, dá tempo de você estudar, dá tempo de você analisar um processo com mais qualidade. Eu me lembro que assim, teve épocas aí durante a minha carreira que eu virei um praxista. Eu chegava assim, não dava tempo de abrir um livro, eu via os processos aqui, aquele volume enorme de coisa. A gente consulta a jurisprudência, essa aqui se aplica, vou decidir nesse sentido, seguindo a jurisprudência. Mas quando você tem tempo para poder refletir melhor, isso você ganha em qualidade, né? E reflete aí em toda a sua atividade, não só no gabinete, na secretaria, na realização da audiência, fica mais qualificada. Então, assim, o ideal é isso. Outra coisa, a gente não pode tratar os processos, Luiz, da mesma maneira. Porque, assim, tem processos que são realmente muito simples. E aí você tem que ter aquela tramitação simples, é uma que você não gasta muita energia, aquilo que você consegue delegar, né? Tem juiz que não gosta de delegar, mas esses aí são típicos casos que você tem que delegar. Mas vai ter situações que são extremamente complexas. E aí só o juiz que vai conseguir fazer. Pelo menos, assim, é ele que é pago para fazer essa situação assim, tão complexa. Ele é o único ali naquela unidade. Eu me lembro que quando eu peguei lá em Marabá, achei o processo mais complexo que eu já julguei, porque tinha 95 réus. Era uma questão de hackers que davam... Foram, assim, milhões, acho que foram mais de 100 milhões de reais de desvio. E foi muito interessante, lá no processo, tipo assim, até aprendizado, né? Isso aí ocorreu no ano 2000. As senhas no banco eram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os hackers conseguiam entrar nas contas, porque todo mundo, 30% dos clientes, utilizava a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou então a data de nascimento. E aí eles iam lá, entravam no SPC, pegavam a data de nascimento da pessoa e iam tentando. E conseguiam em 30% dos casos. Por isso que hoje os bancos proíbem. A senha não pode ser tão básica assim não, porque senão vai conseguir. Eu só sei, Luiz, que eu demorei 3 meses para fazer essa sentença. Eu lembro que eu falei assim, eu combinei com o pessoal da vara, eu falei, gente, isso aqui agora, me passem só o que é estritamente necessário, vou diminuir a quantidade de audiências, as decisões, vou separar uma janelinha para cuidar dessas coisas mais urgentes, mas se eu não fizer isso, eu não resolvo esse processo. E realmente me deu muito trabalho para fazer um processo que teve uma sentença lá de, 400, 500 páginas. Então, assim, né, você tem que saber fazer isso. Delegar é muito importante, mas há coisas que é realmente só o juiz que deve assumir e fazer. O Carlos, o despacho inicial, ele precisa ser feito pelo juiz ou dá para ele delegar um pouquinho mais esse despacho? É sim e não. Na verdade, qual que é o meu hábito, né? Não sei se é o mais correto. Eu fazia todos os despachos iniciais, Luiz. Porque assim, eu já vi um processo e falava assim, esse aqui precisa de audiência, já vou marcar audiência no despacho inicial. Esse aqui precisa de perícia, já vou marcar a perícia no despacho inicial. O pessoal chegava e falava assim, não, mas a parte tem que requerer a prova. Eu falei, não, deixa eu falar. Isso aqui está discutindo incapacidade para obter uma aposentadoria por invalidez. Vai precisar de uma prova pericial. Tem documentos aqui que falam que ele é incapaz, que ele não pode trabalhar, está afastado do trabalho há muito tempo. Então, assim, eu tinha o hábito de fazer. Para quê? Qual o objetivo? Para depois mostrar à minha assessoria como eles deveriam proceder em processos similares. Depois que eu fiquei assim 1, 2, 3 meses fazendo os despachos iniciais e mostrando para eles como tinha que ser a análise, eu deleguei para eles. E aí eles começaram a fazer essa análise de acordo com as minhas orientações. E eu acho assim, o despacho inicial às vezes é muito importante. Está mencionando aqui o Rui, o despacho inicial entregue para os estagiários. Nossa, então assim, então entrega a sentença para o estagiário também, porque aí ele já começa o processo e termina, né? Porque assim, a não ser que seja um estagiário, né, altamente preparado, treinado, fora isso não, gente. É como a triagem. Tem algumas coisas, triagem, despacho inicial, tem que ser feito por gente que tenha realmente experiência e que tenha sido habilitado para fazer aquela tarefa, que eu reputo complexa. Carlos, então, olha só, e tem alguns indicadores que falam isso, né? Por exemplo, prazo até o despacho da inicial, não é mesmo? Número de processos conclusos para sentença, número de processos conclusos, né, para sentença, etc. Taxa de conclusão indevida, porque às vezes a conclusão vem da secretaria indevida, né? Esses indicadores todos têm que ser acompanhados
para que você tenha uma unidade bem gerida, um gabinete bem gerido. Esse painel de instrumentos tem que mostrar essas coisas todas. E até para ver se, por exemplo, se a delegação para os estagiários, para alguns servidores, se está sendo bem feita, né, Luiz? Se está tendo resultado. Um exemplo prático que eu vejo na turma recursal. Eu falei do benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez. Às vezes o advogado ajuiza uma ação como essa, pedindo uma aposentadoria, ele não apresenta um único documento médico falando que a pessoa está impossibilitada de trabalhar. Ele junta, por exemplo, assim, prescrições de medicamentos, nota fiscal de medicamentos adquiridos, uma consulta médica que foi e tal. Eu falei, ô Luiz, se eu fosse examinar, eu teria indefinido a petição inicial. Eu falei, cadê a prova da incapacidade, que é o pressuposto do pedido seu? Mas assim, quase que 100% dos juízes não faz essa avaliação. Pediu incapacidade, juntou uma prescrição médica, pronto, marca a audiência, marca a perícia, marca tudo, e chega lá, o que acontece? Normalmente a perícia fala, não tem incapacidade. Então assim, a gente tem que ter esse cuidado, às vezes isso aí repercute na turma recursal. Eu estou julgando causas, perdendo tempo, que a princípio acho que não teria necessidade. Se houvesse um olhar vigilante no início da ação penal, teria evitado que entrasse o garbage, né, no sistema de justiça, que a gente deveria ter deixado do lado de fora. Então, assim, o despacho inicial é importante, esses indicadores que você mencionou também são, né? Tá demorando muito para o despacho inicial. A parte é um dos passos essenciais que a parte espera, né? Ajuizou uma ação, quando eu vou ter minha primeira resposta? Imagina, eu já soube de casos que demorava 2 anos para se examinar uma liminar. O que a pessoa vai fazer com relação a isso? Ela fica desesperada, totalmente desacreditada da justiça. Então, assim, esses indicadores são muito importantes. Ô, Carlos, você falou uma coisa que está ligado com o tema da próxima live, que é a gestão do conhecimento. Porque você falou o seguinte, olha, eu pego matéria nova, né, eu faço questão de fazer o despacho inicial. Aí, pouco a pouco, eu vou treinando a minha equipe para fazer um despacho igual, né? Isso é gestão do conhecimento, tá certo? Quer dizer, tá certo que após algum tempo, se for uma inicial que já é uma matéria jurídica que já é muito conhecida da equipe, você pode ter a sua assessoria fazendo o despacho inicial para você, né? Isso não é problema, mas você tem que treiná-los para isso. O que não pode é deixar, por exemplo, o estagiário que é, entre aspas, noviço no assunto, despachar aquilo lá, tá certo? Ô Luiz, hoje eu posso falar, viu? Eu já trabalhei com uma equipe, já tenho o quê? 10 anos praticamente, e é uma equipe muito boa. E assim, até mesmo essas questões iniciais, é uma matéria nova, eu tenho total confiança de permitir que eles façam uma primeira análise. Fazem essa primeira análise, submete para mim, nós discutimos a respeito e tal. E assim, hoje eu vejo, são raros os casos assim que chega assim, doutor, está com uma dificuldade aqui em resolver. Algumas vezes o juiz tem que bater o martelo. Chegar e falar assim, doutor, tem esse posicionar essa questão jurídica aqui, eu encontrei jurisprudência a favor e contra. O que não é difícil, né? Você encontra jurisprudência de tudo quanto é sentido. O que o senhor acha? Então o juiz tem que bater o martelo. Mas em termos de dúvida, da incapacidade da minha assessoria de realizar, não. Eu posso aí, eu tenho que ajoelhar no milho aí para agradecer, que é uma equipe muito boa que trabalha comigo. Muito bom. Então, e o pessoal é tão bom que trabalha aos sábados e domingos, né, Carlos? E com o maior prazer, viu? Tocando aquela musiquinha da Escravizaura lá, lelê, lelê, e trabalham felizes. Iraildes que eu diga, né? No troco, né? Carla Iraildes, isso. Muito bem, pessoal. Nós estamos encerrando essa live, né? O tempo voa, nós já estamos quase completando a nossa hora de live, né? A gente queria falar alguns anúncios, né? Hoje, às 16 horas, a gente tem a reunião com os magistrados do interior, né? O pessoal que está à distância. É sempre um prazer falar com eles, né? Então, hoje nós temos. A nossa próxima live vai ser no dia 1º de julho. Incrível, nós já estamos em julho, né? Pelo amor de Deus. Vai ser próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, e nós vamos falar sobre gestão do conhecimento, né? Que é uma coisa tão importante, né? Os tribunais, o que eles fazem é isso, é agregar o conhecimento jurídico às causas, às lides, né? E os servidores são todos, e deveriam se considerar trabalhadores do conhecimento, né? Então, o tema gestão do conhecimento é super importante e está presente no nosso dia a dia, em todo lugar, né? Essa live vai ser disponibilizada no nosso canal YouTube, o Instituto Ágil, lá no YouTube, assim como na plataforma EAD. E eu quero agradecer a participação de vocês, foi um prazer. Mais uma vez estamos aqui. Até a próxima.
Isso, pessoal. E não deixe, né, de postar lá no fórum de discussão. Todas as turmas, do Tribunal do Piauí, diretor de secretaria, Tribunal de Justiça Tocantins, as boas práticas, porque o nosso objetivo aqui é sempre a gente trazer as melhores práticas, uma discussão rica que vai afetar diretamente a rotina de vocês, sempre para melhor. Até a próxima, então. Um abraço. Abraço.